A igreja precisa de você. Hoje, domingo no mês vocacional, vamos orar especificamente pelas vocações, através do preciosíssimo sangue de Cristo. Você conhece os diferentes carismas na igreja? Você sabe que todos somos chamados a servir? Hoje vamos descobrir como cada pessoa tem uma vocação única, como os diferentes carismas formam um só corpo e como orar por novas vocações. Se você quer descobrir seu chamado, se deseja servir a Deus, se quer ver a igreja florescer em vocações, fique até o final. Esta oração pode despertar sua vocação. Irmãos e irmãs, continuamos celebrando o mês vocacional. Ontem oramos pelos casais em dificuldade, hoje, domingo, vamos focar especificamente na oração pelas vocações. A igreja é como um corpo com muitos membros. Cada membro tem uma função específica, mas todos são necessários. São Paulo ensina em 1 Coríntios 12: há diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. As principais vocações na igreja: vocação sacerdotal, padres e diáconos que servem nos sacramentos, vocação religiosa, irmãos e irmãs consagrados em comunidades, vocação matrimonial, casais que formam famílias cristãs, vocação laical, leigos comprometidos que evangelizam no mundo, vocação missionária, evangelizadores que levam Cristo aos confins. Cada vocação tem carismas específicos: carisma de ensinar e formar, carisma de curar e consolar, carisma de evangelizar e converter, carisma de servir aos pobres, carisma de orar e contemplar. O preciosíssimo sangue de Cristo é a fonte de todas as vocações, pois purifica o coração para o chamado, dá coragem para responder, sustenta na fidelidade. Em todos os carismas em Cristo, hoje vamos orar para que Deus suscite muitas vocações santas na igreja. Vamos orar reconhecendo que todos somos chamados a servir. Senhor Jesus, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro reconhecendo que todos somos chamados a servir, chamado universal à santidade. Senhor, todos somos chamados à santidade em nosso estado de vida, a ser sal da terra e luz do mundo, a evangelizar onde estivermos, a servir aos irmãos necessitados, a dar testemunho de vossa vida, chamado específico de cada um. Senhor, cada pessoa tem um chamado único, alguns para o sacerdócio ministerial, outros para a vida religiosa consagrada, muitos para o matrimônio santo, todos para o apostolado leigo. Cada um com sua missão específica, chamado a descobrir os dons. Senhor, ajudai cada pessoa a descobrir que talentos recebeu de vós, como pode servir melhor à igreja, onde pode ser mais útil ao reino, que carisma vós lhe destes, qual é sua vocação específica, chamado a responder generosamente. Senhor, dai a todos coragem para responder sim como Maria, deixar tudo como os apóstolos, servir sem esperar recompensa, doar-se completamente, viver para a glória de Deus, chamado a perseverar. Senhor, dai força para perseverar nas dificuldades da vocação, quando vier o desânimo, diante das tentações, nos momentos de crise, até o fim da vida, pelo vosso sangue, que todos respondam generosamente ao chamado de servir. Que ninguém se esconda do vosso chamado. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pela harmonia dos diferentes carismas. Diversidade de carismas. Senhor, abençoai a diversidade de carismas na igreja. Carisma de ensinar e formar pessoas. Carisma de curar e consolar aflitos. Carisma de evangelizar e converter almas. Carisma de servir aos pobres e necessitados. Carisma de orar e contemplar vossa face. Carismas sacerdotais. Senhor, abençoai os carismas sacerdotais. Dom de celebrar os sacramentos, graça de pregar a palavra, poder de absolver pecados, autoridade de guiar o rebanho, carisma de ser outro Cristo, carismas religiosos. Senhor, abençoai os carismas religiosos, testemunho dos votos evangélicos, vida comunitária fraterna, serviço específico à igreja, oração contemplativa, radicalidade evangélica, carismas matrimoniais. Senhor, abençoai os carismas matrimoniais, amor que reflete Cristo e a igreja, fecundidade física e espiritual, educação cristã dos filhos, testemunho de fidelidade,
Igreja doméstica. Carismas laicais. Senhor, abençoai os carismas laicais. Evangelização no mundo secular. Transformação da sociedade. Compromisso político e social. Testemunho no trabalho. Apostolado em todos os ambientes. Unidade dos carismas. Senhor, fazei que todos os carismas trabalhem em harmonia, se complementem mutuamente, busquem o bem comum, glorifiquem vosso nome, construam o reino juntos. Pelo vosso sangue, que a diversidade de carismas seja riqueza, não divisão. Que todos trabalhem unidos como um só corpo. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro urgentemente por novas vocações. Por novas vocações sacerdotais, Senhor, suscitai muitos sacerdotes santos, jovens que respondam ao chamado, sacerdotes segundo vosso coração, pastores que amem o rebanho, ministros fiéis até a morte, por novas vocações religiosas. Senhor, chamais muitos à vida consagrada, jovens que busquem a perfeição, pessoas que queiram viver os votos, religiosos que sirvam aos pobres, contemplativos que orem pela igreja, missionários que evangelizem o mundo, por novas vocações matrimoniais. Senhor, abençoai os casamentos santos, jovens que se preparem bem, casais que vivam o sacramento, famílias que eduquem na fé, matrimônios que sejam testemunho, pais que gerem vocações, por novas vocações laícias. Senhor, despertai leigos comprometidos, que assumam responsabilidades na igreja, que evangelizem em seus ambientes, que transformem a sociedade, que vivam sua fé no mundo, que sejam apóstolos modernos, por vocações missionárias. Senhor, enviai missionários para terras distantes, para os não evangelizados, para os afastados da fé, para as periferias existenciais, para onde há mais necessidade, pela cultura vocacional. Senhor, criai uma cultura vocacional nas famílias cristãs, nas comunidades paroquiais, nos movimentos eclesiais, nas escolas católicas, em toda a sociedade, pelo vosso sangue, que esta geração seja rica em vocações, que muitos jovens respondam ao vosso chamado. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos que formam e acompanham vocações, pelos formadores de seminários. Senhor, abençoai os que formam futuros sacerdotes, que sejam sábios e prudentes, que discernam bem as vocações, que formem santos sacerdotes, que sejam pais espirituais, que tenham paciência e amor pelos mestres de noviços. Senhor, abençoai os que formam religiosos, que ensinem a vida consagrada, que transmitam o carisma, que acompanhem com sabedoria, que sejam modelos de virtude, que formem santos religiosos pelos diretores espirituais. Senhor, abençoai os que dirigem almas, que tenham o dom do discernimento, que orientem com prudência, que sejam instrumentos de vossa graça que conduzam à santidade, que respeitem a liberdade, pelos pais e educadores. Senhor, abençoai os que educam, que sejam primeiros formadores, que ensinem a orar, que deem exemplo de fé, que apoiem as vocações, que não impeçam o chamado, pelos animadores vocacionais. Senhor, abençoai os que promovem vocações, que tenham zelo apostólico, que saibam despertar vocações, que acompanhem os jovens, que criem ambientes vocacionais, que sejam instrumentos de chamado. Pelo vosso sangue, que os formadores sejam santos e sábios, que formem vocações sólidas e fiéis. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, eu consagro todas as vocações, consagração das vocações existentes. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as vocações que já existem, que sejam renovadas, fortalecidas e santificadas. Consagração das futuras vocações. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as vocações que surgirão, que nasçam santas e permaneçam fiéis. Consagração dos jovens. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os jovens, que ouçam o vosso chamado e respondam generosamente. Consagração da Igreja. Senhor, eu consagro ao vosso sangue toda a Igreja, que seja rica em vocações santas e fiéis. Declaração vocacional.
Pelo preciosíssimo sangue de Cristo, eu declaro: a Igreja terá abundantes vocações, os jovens responderão ao chamado, as famílias apoiarão as vocações, os formadores serão santos, todas as vocações florescerão. Senhor, selai esta consagração com vosso sangue, que este mês vocacional seja de abundantes frutos. Irmãos, promover vocações exige ações práticas. 1. Ore diariamente pelas vocações. Use a oração vocacional diária. Adote um seminarista ou religioso em formação. 2. Viva bem sua própria vocação. Seja testemunha alegre. Vocações atraem vocações quando são bem vividas. 3. Fale sobre vocações. Converse com jovens sobre o chamado de Deus. Conte testemunhos vocacionais. 4. Apoie financeiramente. Contribua para seminários, casas de formação, obras vocacionais. 5. Participe de atividades vocacionais, grupos de oração, encontros vocacionais, retiros para jovens. 6. Eduque sobre todas as vocações. Ensine que matrimônio e vida laical também são vocações. 7. Seja instrumento de chamado. Deus pode usar você para despertar uma vocação. Esteja disponível. Durante este mês, comprometa-se com pelo menos uma ação concreta pela promoção vocacional. Termino com as palavras de Jesus: rogai ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. A messe continua grande, mas os operários ainda são poucos. Que o preciosíssimo sangue de Cristo desperte muitas vocações santas. Que jovens respondam com generosidade, que famílias apoiem, que a igreja floresça. Se esta oração tocou o seu coração, deixe nos comentários: Senhor, enviai operários. Compartilhe este vídeo para despertar vocações. Amanhã, segunda-feira, celebraremos São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. Ative o sininho para não perder. Que este domingo seja de oração intensa pelas vocações. Que muitos ouçam o chamado de Deus e respondam: eis-me aqui, enviai-me. A igreja precisa de você. Qual será a sua resposta? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.